Atacante do Grêmio será titular em Brasil e Chile nesta noite no Maracanã. Com Arthur e a provável chegada de William, como fica o novo meio-campo do Grêmio? Eu vou falar sobre isso a partir de agora aqui no canal do Gabardo. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de Arroz Prato Fino e KTO. Dá uma conferida lá em KTO, porque tem chance extra para apostar na seleção brasileira. Hoje contra o Chile e terça-feira contra a Bolívia. Tem o link aqui nos comentários para você acompanhar. Bom, Brasil e Chile, 9h30 da noite, aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, para a cobertura do jogo no Maracanã pela Rádio Gaúcha. E atenção porque Alexander Aravena, atacante do Grêmio, será titular da seleção do Chile contra o Brasil. Brasil e Chile. E dentro de um processo do lado do Brasil de testes, porque o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, o Carlo Ancelotti testando algumas coisas novas, e do outro lado o Chile apostando num processo de renovação, depois daquela geração lá que conquistou 2 títulos da Copa América, né? A seleção está muito mal, está fora, não tem mais chance nenhuma de conseguir classificação para a Copa do Mundo, nem na repescagem, já está eliminada. Então para o Chile é jogo só para cumprir tabela também, né? E aí se começou a fazer uma alteração, um processo de renovação, saindo aqueles jogadores mais experientes, nem foram convocados para este jogo contra o Brasil, nomes como Vidal, o Alex Sanches, enfim, jogadores históricos, né, da seleção do Chile, o Vargas, Eduardo Vargas, ex-Grêmio, todos ficaram de fora porque agora a ideia é renovar o grupo, para pensar já na Copa do Mundo de 2030. Tem um novo técnico, Nicolás Córdoba, que inclusive era técnico da seleção sub-20 do Chile, e ele começou a convocar jogadores novos, e um deles é Aravena. Alexander Aravena, atacante do Grêmio, já ganha a condição de titular. A ideia é aproveitar a velocidade dele para armar os contra-ataques. O time vai no 3-5-2 e na frente o Aravena para tentar ver o que é possível fazer por esta seleção do Chile num jogo tão difícil para eles contra o Brasil nesta noite aqui no Maracanã. Então vamos conferir. Aravena, titular do Chile em Brasil e Chile, o jogo desta quinta-feira aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Aravena, depois do jogo de hoje, ele vai ainda defender o Chile na partida contra o Uruguai, terça-feira em Montevidéu, e aí depois pode voltar para o Grêmio para ficar à disposição para a partida do outro sábado contra o Mirassol na Arena. Aí eu já falo sobre este jogo, Grêmio e Mirassol, que é o primeiro jogo do Grêmio na retomada, depois desta data FIFA, porque já vai começar a ter novidades na escalação do Grêmio, né? Arthur será relacionado e vai estrear, e já pode começar como titular. E o William? Olha, o William está faltando alguns detalhes aí para o anúncio oficial da contratação dele. Ele está vindo de Londres para o Brasil para exames médicos, assinatura do contrato, e o Grêmio tem a ideia de anunciar em breve a contratação do William. Já teve até um nome publicado no BID, né? E ele pode ser anunciado fora da janela porque é um jogador livre no mercado depois do final do contrato com o Fulham da Inglaterra. O William, talvez para o outro sábado contra o Mirassol, não tenha condições de jogo ainda se o Grêmio efetivamente confirmar a contratação dele, se ele começar a treinar. Mas enfim, em breve já vai estar disponível também. E aí, como é que fica este novo meio-campo do Grêmio com o acréscimo destes jogadores? Vamos lá. Na entrevista coletiva uma entrevista recente, o Mano Menezes disse que o Noriega e o Cuéllar fazem a função de primeiro volante. O Noriega, que até contra o Flamengo, foi aproveitado como zagueiro, um jogador muito versátil. Arthur, segundo volante. Numa formação mais ofensiva, no momento de propor o jogo, o Mano Menezes pode fazer isso, né? Primeiro volante, Cuéllar ou Noriega. Segundo volante, Arthur. Um pouco mais à frente, William. 2 jogadores de velocidade, Alisson e Christian Oliveira, e o centroavante, Braithwaite ou Carlos Vinícius. Claro que esta seria uma formação bem ofensiva, né? Se ele quiser fazer uma formação mais defensiva, pode, por que não? Aproveitar Cuéllar, Noriega e Arthur mais adiantado, claro que um pouco fora de função, mas mais adiantado, assim como o Edenilson já foi aproveitado, mais adiantado. E aí coloca o William, escolhe um dos pontas, ou o Christian Oliveira, ou o Alisson, e um centroavante, né? O Braithwaite
ou Carlos Vinícius. Aí, claro, seria uma formação mais defensiva, algo que pode ser utilizado em muitos jogos fora de casa, né? Com a ideia de fazer com o que o Grêmio fez contra adversários muito fortes, como o Flamengo. E até deu um resultado positivo com o empate conquistado, né, no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no último jogo do Campeonato Brasileiro. Bom, o certo é que o Mano Menezes ganha novas opções com a chegada do Arthur e com a provável chegada do William, que pode ser confirmada pelo Grêmio a qualquer momento. Nesta quinta-feira, o Grêmio volta ao trabalho com a retomada dos treinos e a preparação, o Mano preparando o time para este jogo contra o Mirassol. Acho que vai ter um grande público, vai ser a volta ao Campeonato Brasileiro, é no outro sábado, depois do empate contra o Flamengo, estreia de Arthur, pode ter estreia da nova terceira camisa do Grêmio, que é o último lançamento da Coma Umbro, porque depois do ano que vem a New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do Grêmio. Essa nova camisa, um azul com um tom um pouco mais escuro, com detalhes em dourado nos patrocínios e também nas mangas, né? Então, tem uma série de atrações para esta partida contra o Mirassol. Você fica ligado aqui no canal do Gabardo, que a qualquer momento eu venho com novidades sobre o jogo, treinos, contratações, né, que já começam a ser projetadas para 2026. O Grêmio não desistiu do Roger Guedes para agora, né? Terminou a janela, ele não vem, mas para 2026 certamente vai tentar novamente a contratação dele e esses contatos já começam a partir de agora. Terminou uma janela, a outra sobra em janeiro, mas a movimentação continua nos bastidores, já tentando encaminhar questões importantes para 2026. Valeu, pessoal. O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Até a próxima.